Muito boa noite, né? Todos, né? Estamos aqui no AngraCast, né? Para estar falando para vocês hoje. Nossa aula é a segunda aula, né? Lembrando para vocês qual que é a função aqui do nosso projeto Academia da Prosperidade, está exercitando. Nós temos uma convidada hoje para estar falando junto com a gente, Romilda Martins, nossa assistente social, amigona. Fala oi pra galera. Olá pessoal, é um prazer estar aqui, André, com você, gravando essa aula de hoje. Espero poder fazer aqui, contribuir com algo importante nessa aula de hoje. Muito bacana. É isso aí, Romilda. Hoje nós vamos para a segunda aula, né? A gente vai fazendo uns exercícios. Tô proibido de falar né, porque no outro vídeo tá cheio de né. Eu falei, tô começando, né? Tô aprendendo, a gente vai soltando. Tem que parar em vez de falar né. Já fiz um curso até na fundação lá. Tudo é um treinamento. Tudo é treinamento. A gente vai aprendendo a cada dia mais. Vamos treinar aqui na raça, né? Ó, de novo. Tô proibido, sabe? Você tem que dar um chute aqui por baixo, humilde. Vamos falar hoje sobre reclamação, tá? Pessoal, por que a gente tem que evitar reclamar? Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que eu dei um chutinho aqui no meu tripé, para transmitir de lá. Por que a gente tem que evitar reclamar? Vamos pensar nisso na prática, né? Aqui a nossa intenção não é trazer um monte de teoria, a nossa intenção não é ser o mais especializado na área da prosperidade, nas discussões. Aqui a nossa intenção é simplesmente levar um conteúdo para que a gente possa praticar durante uma semana e isso traga uma mudança para a nossa vida mesmo, no dia a dia, né? Porque como uma academia, a gente treina lá para ficar bem. E não adianta você treinar 2 dias, 3 dias e depois parar. E depois começar a comer as coisas de forma desregulada, que você vai voltar tudo de novo. Então, a gente tem que estar treinando. E aí a nossa ideia aqui é trazer treinamentos, né? O Milda está acompanhando um pouquinho com a gente, né? A gente falou um pouquinho sobre modelagem, vamos dar uma volta lá atrás, né? Sim. A gente falou sobre modelagem, né? Modelagem é aquilo que você tem intenção de fazer nesse ano, que você tem intenção de trazer para sua vida, né? Então você tem que realmente pegar alguém que é muito bom nisso e você meio que imitar aí os passos mesmo, como a pessoa acorda, o que ela faz e como que é o ritmo dela, né? Então a modelagem ela tem esse sentido só para trazer uma lembrança aí do processo aí, falando da modelagem. E aí a gente tem hoje falando de por que não reclamar. Trouxe um dado que eu vou fazer uma retificação. Eu falei em 80% das empresas quebrarem no primeiro ano e é no segundo. No primeiro é mais ou menos 60% e no segundo 80%, segundo a pesquisa. A gente às vezes se empolga ver por aí numa pesquisar. Tem que ir à fonte. O Romildo é acadêmica aí, ó, assistente social, tá toda hora vendo as fontes para escrever os projetos e eu escorreguei, não pesquisei, fui na empolgação, mas foi bom porque às vezes por causa dessa informação me levou a querer trazer esse conteúdo que eu nem tinha intenção antes de saber disso, né? De repente se eu visse 60 não estava começando, talvez seja providência aí para que as coisas aconteçam, né? Os dados são muito importantes, porque às vezes a gente dá uma informação errada e a pessoa que está do outro lado assistindo, ela vai em cima daquela informação porque ela acha que a gente está correto. Então é muito importante quando a gente vai passar uma informação, a gente passar uma informação correta. Bacana. O que você acha que é essa questão da reclamação? Existe 2 situações na reclamação, só para fazer uma prévia. Existe uma situação que é realmente o que a pessoa tem de direito, que a pessoa precisa reclamar para ter aquilo, que dentro da questão jurídica ela tem que fazer isso mesmo, isso está totalmente certo. Quando a gente fala de reclamação para evitar, seria algo parecido com murmuração. E o que
a gente tem sobre esse assunto, Romilda? O que você tem com você, essa questão da reclamação? Eu aprendi que a gente não deve fazer esse tipo de reclamação, né? Sim, se você for reclamar um direito seu, aí você tem que reclamar sim, você tem direitos. E se você não está recebendo seus direitos, você tem que reclamar. Mas reclamação porque tal pessoa conseguiu tal coisa, eu não, hoje porque eu queria isso, eu não posso ter. Então não reclama, agradeça, sempre agradeça a Deus por tudo que você tem. Se hoje você não tem um café para tomar, agradeça a Deus, porque Ele sabe todas as coisas e Ele já sabe o dia de amanhã. E eu e você não sabemos o que pode acontecer amanhã. Mas sempre agradeça a Deus. Eu sou uma pessoa que eu não reclamo. Se eu levantar de manhã, graças a Deus nunca faltou. Mas às vezes não tenho dinheiro para comprar tudo o que eu quero. Então, mas eu não reclamo. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que eu consegui naquele dia, pelo que eu fiz naquele dia. Às vezes eu sei que eu podia ter feito um pouquinho a mais, mas eu não reclamo, eu agradeço a Deus e procuro melhorar no dia seguinte, porque eu acho que só assim a gente vai vencendo. Batalhas a gente vai ter todos os dias a gente tem que derrubar um gigante, mas se você acredita em você e você não reclama, você já está começando bem. Você leu o texto aqui, hein? Não Tudo sei. que ela falou é o que está escrito. Tudo que ela falou... Eu não li o texto, não sei o que ele disse. Você leu o texto, ainda estava falando. Mas é algo que eu tenho procurado na minha vida todos os dias, é isso. Não reclamar de nada. Hoje eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, pelo que Deus tem feito na minha vida, pela minha saúde, pela minha casa, pela minha família. Então você tem que agradecer pelaquilo que você tem. Você tem que ser grato a Deus, grato às pessoas que estão ao seu lado, grata às pessoas que estão te ajudando a subir, pessoas que já passaram pela sua vida. Porque quando a gente começa a crescer, muitas pessoas vão ficando para trás. Pessoas que não estão na mesma visão, que não estão no mesmo projeto. Então eles vão ficando para trás na sua vida, mas isso não quer dizer que eles não fazem parte. Foram pessoas boas que te motivaram, que estiveram ao seu lado naquele momento, só que agora é um novo momento, é um outro momento. E você precisa de outras pessoas para te impulsionar, para você conseguir chegar onde você quer. Gente, tô indo embora, o Romilda continua a aula aí. Acabou tudo que eu tinha que falar, ela já falou. Não, ela falou muita coisa, tá muito completo. E aí eu separei por 4 tópicos que é interessante a gente estar utilizando. Que é assim, vamos pegar o Ocidente, né? A gente está no Ocidente. Como que a Bíblia fala da reclamação, né? O que diz o dicionário, que é o que eu falei primeiro, né? Que até fala do dicionário, né? O que o cristão ele tem o hábito de reclamar, pensando que a maioria do brasileiro é cristão, mas também tem o budista, tem outras questões, mas vamos pegar assim para como exemplo, né? Que a gente segue a palavra milenar para entender onde passa essa questão da reclamação e por que isso é importante, né? E aí a gente vai ter um quarto fechamento que é a reclamação versus gestão no tempo, que aí é um nível assim, a gente sempre tem um nível numa ponta, que é a reclamação, que seria, não quero isso, não gosto disso, vou falar várias vezes isso, e a gente estica esse fio para esse lado e ele vai vindo para a solução. Então a gente, em vez de reclamar, a gente vai ser solucionador. A gente vai falar isso bem no finalzinho. Então o que a palavra fala sobre reclamação? Não vou ler o texto todo, vou deixar no blog, mas eu vou pegar uma passagem que a Romilda até falou aqui num outro momento nosso. Como que é a história de Moisés no deserto? A mais importante passagem sobre a reclamação. Como que isso acontece, Romilda? Eu costumo dizer assim, para mim, para as pessoas que estão mais próximas, eles sabem que eu falo isso, que o povo reclamou tanto no deserto, Deus já tinha tirado eles do Egito, mas eles reclamaram tanto no deserto, porque nada estava bom para eles. E às vezes na nossa vida também acontece isso. Deus está tirando você de algo para te dar algo melhor, mas só que tem uma passagem até você chegar lá. Para chegar onde Deus tem para você, você vai passar por deserto. Mas o deserto não é moradia para ninguém. Deserto, ninguém mora no deserto. A gente passa pelo deserto. E às vezes, quando nós estamos passando pelo deserto, a gente reclama, a gente murmura. E isso vai atrasando a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu já passei por muitos desertos.
No ano passado, no começo do ano passado, eu estava passando um momento assim um pouco difícil mesmo para mim, mas não era só na área financeira, mas também na minha área emocional, na minha área profissional e até na área espiritual. Foi quando eu comecei, falei, não, Deus, tem algo errado, não posso passar por isso. Eu sigo os princípios de Deus. Eu falei, Deus, eu sigo os seus princípios. Eu sei que tem coisas que eu não sou perfeita, eu tenho muitos erros. E aí eu comecei a analisar mais a minha vida. E foi quando aí deu aquela viradinha de chave assim. Eu ouvi uma pregação e aquela pregação virou a chave do meu conceito de vida, de como era. E por que às vezes, muitas coisas, eu não recebia a bênção de Deus. E eu lembro que um dia minha pastora pregando, ela falou algo que aquilo é uma chave que virou assim, que está na minha vida e no meu cotidiano de todos os dias. Eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso da bênção de Deus na minha vida. O povo não precisava de nada, eles já tinham a bênção de Deus. Às vezes reclamaram. Por isso eles ficaram tanto tempo no deserto. E por isso quem saiu do Egito não chegou a entrar em Canaã. Ninguém entrou em Canaã. Só tirando os 3 lá que entrou, que foi Josué, Caleb, e entraram em Canaã. Mas os outros não entraram, nem Moisés entrou em Canaã. Eu vou lembrar desse rolê do deserto, que eu gosto de trazer a coisa para a palavra mais popular. Assim. Vocês lembram que Moisés teve que fazer 14 pragas lá, 14 provações para o faraó. E é muito interessante, né, que a gente lembra do José do Egito, que ele tipo é um descendente, né, que ele tipo trouxe a prosperidade para o Egito, juntou os povos. Aí teve esse faraó que era mais ruim ali, que quis escravizar todo mundo de novo e ferrar com tudo ali. Então Moisés falou para ele, liberta meu povo. E aí ele recebe aquele cajado junto com o Arão, né, joga no chão, transforma numa cobra, vem as pragas, né, do gafanhoto, da pele, e só quando os primogênitos vêm a falecer, né, que é a última passagem, que o faraó liberta esse povo com muita angústia, porque perdeu o seu primogênito. Então esse povo ele era escravizado, ele fazia aquelas pedras gigantes, eles faziam tudo isso, e quando eles saem do deserto, era uma viagem para ser de 25 a 40 dias, entre Egito e Canaã, que seria Israel hoje. E pelo povo murmurar, ficou vivendo no deserto. E tudo que o povo pedia, Deus dava providência, né? Lembrando dessa passagem, só para lembrar da história. Então chegou uma hora que a água estava cheia de lodo, não tinha o que fazer, e Deus providenciou um maná, que não podia ser guardado, né? Que era... Inclusive tem uma pesquisa científica que eles descobriram o maná no meio da poeira do deserto lá, só que não em quantidade comestível. Você vê como a ciência às vezes ajuda nessas coisas. E por falta de fé, por questão de reclamar, de murmurar, esse povo ficou vivendo no deserto por 40 anos em vez de 40 dias, né? Só trazendo um pouco essa passagem, né? Sim, eu costumo dizer assim, cada vez que a ciência prova alguma coisa que está na Bíblia, eu falo, para as pessoas poderem ver que realmente a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira, é real. E ali, a Bíblia eu falo que é o manual do ser humano. Tudo que você precisa está na Bíblia. Pode muitos não querer aceitar, mas tudo que nós precisamos hoje está ali na Bíblia. E quando fala assim de o povo estava sendo escravizado lá no Egito, hoje tem muitos cristãos dentro da igreja e estão sendo escravizados também. Escravizado pelo pecado, pela desonestidade, por tanta coisa. E a pessoa está ali sendo escravo dentro da igreja, conhece a palavra, ouve a palavra, mas é escravo, não prospera. E isso é errado. Eu também passei um tempo na minha vida assim e eu comecei a analisar, peraí, tem algo errado. Eu falei, tem alguma coisa errada na minha vida e eu preciso consertar para que eu possa prosperar. Para quem não está entendendo, né, a gente está pegando a Bíblia como base para estudos. Por quê? Porque diversos estudiosos da palavra, estudiosos sobre prosperidade, que prosperidade, aqui ninguém é milionário para falar de prosperidade, a gente está falando de prosperidade de uma vida plena, de uma saúde plena, de capacidades de poder construir coisas. E realmente, se você investir sua energia, por exemplo, domingo, em vez de eu ficar de bobeira, eu fiquei testando equipamento para hoje a gente ter
mais câmeras aqui. Então prosperidade é essa coisa de você focar, de você ir, né? Fiz uma apresentação bonita que eu vou pôr no blog para vocês, né? Não vou pôr aqui que deu muito problema da outra vez. E assim, é focar, é colocar energia. Quando eles entrevistaram bilionários, milionários que nunca colocaram a mão na Bíblia, o que o pessoal descobriu nessas pesquisas, mais de uma pessoa, que todos os princípios desses caras são os princípios que estão em Provérbios, em Salmos, estão na Bíblia. A Bíblia é um manual para viver bem. Quer dizer, o cristão que acredita, o cristão que segue isso, se ele segue a palavra, Deus proverá, né? Então a gente tem muito essa questão do uso da Bíblia como uma arma de combate ao que é errado, o combate às coisas que estão fora do contexto, e isso traz realmente grande glória, grande prosperidade, grandes avanços na vida das pessoas. Então quem murmura, quem reclama, está afrontando a Deus, porque está querendo se colocar no lugar dele, na vontade dele, está querendo ser o pai, e você não é o pai, você é o filho. E o filho, se o filho está precisando e está conversando com Deus, que Deus está dentro da gente, ele vai ter todo atendimento, porque você é filho. Já viu um pai largar? Já viu um pai deixar um filho passar fome? Já viu um pai... Não, mas a gente precisa estar realmente focado, tá realmente dando direção nos nossos hábitos, no conceito, e tá tudo lá escrito, é só seguir, é um negócio muito bacana mesmo. Agora eu puxei um pouco esse lado, o negócio de falar olhando de fora, né? Porque eu sou historiador, mas eu também sou cristão. E isso toca meu coração, né? E eu quero dividir com vocês essa questão de caminhar na prosperidade não é só agir. Se você agir, realmente vai acontecer também, porque tem uma diferença. Se você for agir e não for cristão, e não souber da Bíblia, e não tiver fé nenhuma, o fato de você fazer aquilo correto vai te trazer benefícios, você vai estar tendo riquezas, só que na sua caminhada. Agora, se você é cristão e age, aí você tem duplo poder, porque você tem a mão do Pai, mais a direção correta. Porque a salvação é acreditar em Cristo, né, no sacrifício dele, no sangue dele, você está salvo. Você ter uma vida boa nessa terra é seguir princípios. E isso é interessante. Estava vendo uma pregação, é legal falar, é do pastor Cláudio Prado. Cláudio, como é que é? Duarte, eu sempre erro o nome dele. E ele estava falando uma passagem, tem uma passagem que eu guardo mesmo de memória, que tem a ver com esse negócio da reclamação e de ser fiel, né? Vamos colocar essa questão de ser fiel. Ele estava falando assim, nós somos um caminhão de 1 tonelada. E a vida nos dá 20 toneladas. Essas 20 toneladas, tem uma passagem que fala disso, eu não sei exatamente a passagem, que eu não sou dessa área de saber o versículo certinho. Mas assim, essas 20 toneladas que a vida nos dá, nos traz ansiedade, depressão. Ansiedade quando vai para frente, depressão quando vai para trás. Mas se você tem fé, se você põe sua vida na mão do Pai, você só vai carregar 1 tonelada. Não quer dizer que você não vai carregar, você não vai ter problema porque você age correto. Mas as 19 toneladas vai estar na mão dele. Porque você vai carregar só uma, porque Deus não vai deixar você ter mais problemas do que você é capaz de carregar. Agora, se você fala, eu não quero saber disso, vem as 20, aí vem esses problemas que a sociedade está tendo hoje, né? Caramba, a gente trouxe bastante palavra. Mas beleza. Vamos falar então de reclamação versus gestão do tempo. O que significa isso? Vamos pôr na coisa prática. Eu quis entrar um pouco nessa questão que mexe com a gente, né? Falar isso. Não somos robô, né? A gente acaba vivendo, né? O que a gente lê, o que a gente escolheu viver, né? Mas vamos falar de reclamação versus gestão do tempo. Como que você soluciona isso? Bom, criei 3 exemplos besta até. Quebrou uma telha. O que é gestão no tempo? É você fazer uma planilha e colocar qual é o grau de prioridade daquela situação, se ele tem que acontecer rápido, se ele pode esperar um pouquinho, ou se realmente não tem solução naquele momento e é para você esquecer daquilo. E tem uma coisa interessante, quando você esquece, você tem mais tempo para fé, porque você escreveu. Tudo que você não escreve, você tem que acordar lembrando, né? Se você faz uma planilhazinha, você
se liberta. Aí vem a criatividade, vem outras coisas, porque você esqueceu. Tem coisa que tem que esquecer, não vai dar para dar certo. Agora a reclamação, vem um familiar, um cônjuge, alguém fala, ó, precisa trocar a telha da casa porque pode chover, vai entrar dentro. Isso é a prioridade máxima. Aí você coloca lá na planilha, trocar a telha. Suponhamos que quebrou no meio da noite, você viu lá. R$40, tem um valor também, né? Qual o tempo? Imediato, amanhã cedo, tá? Aí, digamos que seu carro ficou sujo. É uma coisa que tem que resolver também, né? Lavar o carro. Não, 40 não, coloquei que trocar aquele era 100. Mas lavar o carro, R$50. O carro pode até esperar um pouquinho. Ó, tô para receber daqui 3 dias, 5 dias. Vamos pôr isso no cartão, não. Vamos esperar para lavar o carro daqui 5 dias, tá bom. Agora, sua esposa vem, seu esposo troca o carro. Você viu que aquele mês não tá dando, aquele ano tá complicado. Não vai dar para resolver. Meu, põe um ticket vermelho e só vai ver aquilo daqui 6 meses. Porque aí você fala, vamos ver lá o que era mesmo que não dava para fazer naquela época. Dá para fazer agora. E aí você se liberta da reclamação. A pessoa que traz essa reclamação, você pede para ela falar uma vez só para você pôr na planilha. E infelizmente, às vezes a gente tem que se afastar das pessoas que reclamam no sentido de murmuração, no sentido de trazer uma frequência, porque uma pessoa que reclama, ela contamina todo um ambiente. E se ela... é como uma maçã que você põe no meio da cesta cheia de maçãs boas, uma maçã podre. Vai apodrecer o resto. Aí você vai largar aquela pessoa, você tem amor, você tem fé. Não, você vai tentar caminhar, melhorar a sua vida, vai fazer muita oração por aquela pessoa. E ela vendo seu exemplo, vendo que você está empenhado, que você não aceita ficar só falando coisas negativas e tal, ela vai ver você crescer e ela vai depois falar, meu, eu só ficava reclamando enquanto o cara pegou, se empenhou, pô, a vida dele tá começando a ficar melhor, ou tá bacana, ou eu acho que eu preciso parar de reclamar então, porque se ele falava disso e seguiu a vida dele, você não vai convencer ninguém falando. Você pode convencer uma pessoa com exemplos, fazendo a diferença. Então, essa questão da reclamação, existe uma solução, que é a gestão da reclamação. Então você pega no serviço, pega nos amigos, faz a listinha e vê o que dá para fazer. Agora se a pessoa fica falando mal do vizinho, desculpa, fica longe. Porque aí já é uma questão. Se é coisa prática que tem que trazer, porque aí deixa até de ser reclamação na murmuração, se é uma coisa de eficiente, você põe lá na planilha. E isso se resolve facilmente. Nosso desafio aqui da Academia da Prosperidade, a gente está lendo um livro por semana. Eu já li Pai Rico, Pai Pobre. Eu já li o Código do Milhão lá do Pablo Marçal. Às vezes, dá uma dica tomando cuidado aqui que eu vou falar. Às vezes você não consegue ler o livro na mão, porque é difícil. Então você acha um audiobook, bota aqui, vai fazer o que você tem que fazer, vai pra academia com o negócio no ouvido e você ganha tempo, ó. Lendo o livro e correndo, lendo o livro, se exercitando, levando ele lá no roupa, passando roupa. Então, às vezes você tem que usar esse recurso do audiobook. Então já foram 2 livros. Eu tô querendo ver aquele livro do Thiago Brunetti lá. Como é que é? De pessoas lá. Ih, cara, não podia esquecer esse nome agora, pra falar aqui. Eu vou escrever aqui. Gestão de pessoas, não. Peraí. É a questão das pessoas ser diferente, né? Como lidar com pessoas. É esse livro. Como lidar com pessoas. Aí, pessoal, fica a dica. Nossa academia vamos treinar, vamos fazer as coisas acontecer, tá bom? E fiquem com Deus aí, paz bem, espero que vocês tenham gostado. Dá um abraço aí pro pessoal, Romildo. Bom, gente, foi muito bom estar aqui esse tempo, falar um pouquinho aqui e vamos para a próxima aula. Se vocês gostaram, tá ok pra gente poder estar trazendo mais como é que eu vou falar aqui, mais conteúdo, mais informação. Qual o conteúdo que vocês gostariam de saber, que o André vai estar pesquisando, vai trazendo pessoas que sabem mais, que está mais dentro do assunto para estar falando também. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Dá um negocinho ali, ó, para quando dar o horário.
Foi ao vivo, vai cortar. 2 programas, hein? Foi ao vivo, vai... Cadê minha lapela? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, né? Não é boa noite.